Anistia e PEC da impunidade. Como as decisões da Câmara podem afetar o eleitorado. A aprovação da urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e da chamada PEC da impunidade mexe não apenas com a estrutura institucional do país, mas também com o humor do eleitorado. Essas medidas, ao mesmo tempo que são apresentadas como instrumentos de pacificação nacional, trazem riscos claros de desgaste político para os partidos e parlamentares que as apoiam. Efeitos imediatos no eleitorado. Sensação de impunidade. Muitos eleitores que acompanharam os atos de 8 de janeiro pela TV ou redes sociais entendem aquele episódio como uma tentativa de golpe. A anistia pode ser vista como passar pano para crimes graves contra a democracia. Isso pode gerar revolta em setores da população que pedem punição exemplar, principalmente o eleitorado progressista, urbano e ligado a movimentos sociais. Fortalecimento do discurso antipolítica. A aprovação da PEC da impunidade, ao proteger parlamentares contra investigações e punições, reforça a ideia de que políticos vivem em um mundo à parte. Esse tipo de medida tende a alimentar o discurso de candidatos outsiders em 2026, que se apresentam como contra o sistema e defensores de maior rigor contra a corrupção. Embora parte da base tenha se posicionado contra, a participação de alguns votos favoráveis gera contradições internas e pode desgastar a imagem do partido junto ao eleitorado que cobra coerência na defesa da democracia. PL e partidos de direita podem tentar capitalizar a anistia como gesto de pacificação e defesa da liberdade de expressão, agradando setores bolsonaristas e conservadores. Mas também correm o risco de perder votos de quem vê nisso apenas conivência com o golpismo. Centro e partidos do Centrão, ao aderirem em massa à PEC da impunidade, podem reforçar a imagem de fisiologismo e defesa de privilégios, o que será explorado por adversários em campanhas eleitorais. Narrativas em disputa. Pacificação nacional, defendida por Hugo Mota e outros líderes, pode conquistar parte do eleitorado cansado da polarização e da judicialização da política. Impunidade institucionalizada, narrativa que tende a ganhar força em movimentos de oposição, ONGs, imprensa crítica e segmentos jovens, podendo influenciar principalmente o voto urbano em capitais e grandes centros. Consequências para 2026. Candidatos independentes e de legendas menores podem usar esses episódios para atrair eleitores descontentes com os grandes partidos. Risco de abstenção e voto nulo. A descrença na política pode crescer, elevando índices de abstenção e votos brancos ou nulos. O tema da anistia pode dividir ainda mais o eleitorado entre quem vê nisso uma medida de reconciliação e quem entende como uma ameaça à democracia. Listas de votação da PEC já circulam nas redes sociais. É provável que, em 2026, muitos candidatos tenham de se explicar diretamente ao eleitor sobre como votaram. As decisões recentes da Câmara podem mudar o tom das eleições de 2026. Se de um lado há o discurso de paz e reconciliação, de outro cresce o sentimento de indignação com a impunidade. Partidos e candidatos terão de equilibrar suas narrativas, ou justificam suas escolhas diante do eleitorado, ou enfrentarão o risco de perder apoio para vozes críticas que transformarão a anistia e a PEC da impunidade em bandeiras eleitorais. As decisões recentes da Câmara podem mudar o tom das eleições de 2026. Se de um lado há o discurso de paz e reconciliação, de outro cresce o sentimento de indignação com a impunidade. Partidos e candidatos terão de equilibrar suas narrativas, ou justificam suas escolhas diante do eleitorado, ou enfrentarão o risco de perder apoio para vozes críticas que transformarão a anistia e a PEC da impunidade em bandeiras eleitorais. Enquanto o povo sofre com filas nos hospitais, violência nas ruas e a dificuldade de colocar comida na mesa, muitos políticos em Brasília gastam o tempo inteiro cuidando só dos próprios interesses. Em vez de pensar no trabalhador, na mãe de família, no jovem que precisa de oportunidade, eles passam um mandato discutindo leis que só servem para proteger eles mesmos e seus aliados. O Brasil inteiro está de olho, acompanhando cada votação e cada manobra feita no Congresso. E pode ter certeza, em 2026, a resposta vai vir das urnas. Quem não trabalha pelo povo vai sentir a força do voto popular. Obrigado por acompanhar. Continue ligado nas próximas matérias. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Fala News. Mantendo você bem informado, sempre. Até breve.